Olá, hoje é dia 10 de julho, é quarta-feira, estamos no meio da semana. Eu agradeço a sua companhia de sempre, muito obrigado porque você está aí. Vamos fazer o programa crescer em audiência e visibilidade? Então dá o seu like, manda o link para alguém e não se esqueça de colocar um comentário aqui embaixo, nem que seja um amém, porque isso ajuda também a tornar o nosso programa mais visto. Muito obrigado pela sua colaboração. O evangelho de hoje é tirado do livro de São Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7, e nos diz o seguinte: Naquele tempo Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Muito bem, hoje é um texto também bastante vocacional. Jesus convida, os seus discípulos a se tornarem apóstolos. É uma explicação muito legal que eu gosto sempre de fazer. No tempo de Jesus, existiu o povo, o povo, as multidões que seguiam Jesus. Sabiam que ele estava ali, todo mundo ia lá. Sabia que ele ia para o outro lado do mar, todo mundo ia lá. Então tinha aquela multidão que seguia Jesus. Muitos por curiosidade, outros por procurar alguma bênção, alguma graça, até um milagre, enfim. Mas enfim, todo mundo procurava Jesus. Dentro da multidão, tinha aqueles que se tornaram discípulos. Quem são os discípulos? São aqueles que gostam de ouvir o mestre, porque ele falava muito bem, ele ensinava, catequizava, e isso foi criando discípulos, pessoas que queriam ouvir para aprender. Dentre os discípulos, ele escolheu os 12 apóstolos. E diz o texto, não o de hoje, mas em outra situação, diz que Jesus escolheu os que ele quis. Nós também, nós nos sentimos então, num determinado momento da vida, nos sentimos multidão, junto com o povo de Deus. Depois nós nos sentimos discípulos, porque a gente se apaixona por Jesus e quer aprender com Ele, ouvir a sua voz, o seu ensinamento. E muitos de nós se sentem também chamados a ser apóstolo. O apóstolo hoje não é só o Papa, bispos, padres religiosos e religiosas. Todos os batizados são convidados a ser apóstolos de Cristo. O que é o apóstolo? É aquele que aprendeu com o mestre, como discípulo, e depois ele sai em missão, apostolado, o seu apostolado, o seu trabalho missionário. O que é que você faz hoje em alguma pastoral? Rezando o terço que seja na casa das pessoas, é o seu apostolado. E isso é muito bonito. Então, vamos pedir para que Jesus toque o coração de mais pessoas, para que passem de multidão para discípulos, que gostem de ouvir o mestre e aprender com ele, e depois se tornem apóstolos de Cristo, aqueles que vão em missão e dão a vida por essa missão. Ok? Muito bem. Vamos celebrar aniversariantes, que hoje nós temos aqui, que fazem parte da campanha, Filhos da Senhora do Rossio. Tem um de Colombo, Ana Aparecida de Oliveira. Parabéns, Ana, muito obrigado por fazer parte da campanha. Depois os demais são todos de Paranaguá. Luiz Maganin, Geandra Matoso e Silvia Fernandes da Silva. Parabéns a todos, Deus abençoe e Nossa Senhora proteja. Vamos agora para a bênção da água e dos objetos de devoção. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção, abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
a bênção de Deus aí, junto com você. Você tem a água benta, a bênção de Deus está contigo. Faça bom uso e que Deus te proteja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grande abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.